Olá, galera. Vamos começar a nossa correção das atividades da semana passada. São os exercícios do livro, da página 274, tá? Primeira questão. Um sólido é formado por 6 camadas de cubos. Então, a gente vai ver que tem uma, duas, três, ó, tá vendo aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 camadas de cubos. Cada cubo ele tem 10 centímetros de aresta. Então, se eu fosse, redesenhar aqui o meu cubo, eu vou tentar desenhar ele aqui rapidinho para vocês verem. E vou colocar aqui agora os tamanhos das dimensões para a gente calcular o volume. Porque para a gente calcular o volume de um cubo, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer as 3 dimensões desse cubo: a altura, a largura e o comprimento, tá? Então, vamos lá. Se ele tem 10 centímetros, aqui embaixo na frente ele vai ter 10, 20, 30, 40 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 40. Na altura aqui, como são 6, vai dar 60. E aqui na largura, podem contar que são 2. Então, aqui são 20. Então, para a gente calcular o nosso volume, então o volume vai ser 40, que é o comprimento, vezes a largura, que é 20, vezes a altura, que é 60. Para fazer essa conta rápido, a gente pode multiplicar só os algarismos que não são zeros, tá? Então, eu vou fazer, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 6, 48. 48 e... deixa eu ajeitar esse 8 aqui que ficou feio. 48, e aí acrescento os 3 zeros que eu não fiz na minha conta. 48 mil. Qual a unidade de medida disso? Como a gente está fazendo a medida em centímetro e a gente está calculando o volume, então a unidade de medida é o centímetro cúbico, tá ok? Então, eu vou colocar aqui centímetro cúbico. Então, essa aqui é a resposta da número 1. Vamos agora, então, para a resolução das duas outras questões, da questão 2 e da questão 3. Vamos ler comigo aqui. Ó. Um sólido, ele tem 1,2 metros cúbicos de volume. E um segundo sólido tem um volume correspondente a 5/8 do volume do primeiro. Qual é o volume do segundo sólido? Então, a gente vai fazer o seguinte, qual é a conta que a gente calcula, que a gente resolve, para poder calcular esses 5/8 do volume? Eu vou fazer 1,2 vezes 5/8. Como que a gente multiplica? Só multiplicar o de cima, 1,2 vezes 5. Vou fazer essa conta aqui no cantinho, ó. Para quem ainda tem dificuldade de multiplicar com decimal. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 1 vezes 5, 5, com mais 1, 6. Como aqui tem uma casa decimal, a gente acrescenta, então dá 6, tá vendo? 6,0. E repete o 8 embaixo. E o volume é 6/8. Tá ok? Como que eu faço para calcular esses 6/8? Eu vou pegar esse 6 e vou dividir por 8. 6 dá para dividir por 8? Não. Então, eu vou botar um 0, vírgula, e acrescento esse zerinho aqui. Agora, eu faço 60 dividido por 8. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56, para chegar a 60. 4. Acrescento um 0 para continuar. 40 dividido por 8 dá 5 e não sobra nada. Então, a resposta aqui, 5/8 de 1,2 é 0,75 metros cúbicos, ok? Deixa eu fazer um tracinho aqui para separar os exercícios. Vamos agora ler a segunda questão. Uma família consome 750 ml de suco de laranja em cada refeição. Uma semana, considerando-se que a família faz 2 refeições diárias, quantos litros de suco seriam consumidos? Vamos pensar assim, ó. Em um dia, a família vai consumir 750 ml de suco na primeira refeição, mais 750 ml de suco na segunda refeição. Isso vai dar 1.500 ml.
tá? Agora, 1.000 ml, gente, é 1 litro. Então, 1.500 ml é igual a 1,5 litro. Então, você pode dizer que isso aqui é 1,5 litro. Ou seja, essa família consome 1,5 litro de suco por dia. Como a gente tem, né, a semana, ele quer saber quantos litros seriam consumidos na semana, deixa eu ver. Em uma semana, considerando que ela faz 2 semanas, isso, 2 refeições diárias, então ele quer saber quantos litros em uma semana. Então, 1,5 litro por dia, eu vou multiplicar por 7, que são os 7 dias da semana. Então, vou fazer essa continha aqui, ó. 1,5 vezes 7. 5 vezes 7, 35, vão 3. 1 vezes 7, 7. 1 mais 3, 10. Boto a vírgula porque tem uma casa decimal, então a resposta é 10,5 litros por semana, tá? Vou destacar a resposta aqui para vocês poderem anotar com mais organização. Essa aqui foi a resposta da número 2. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos partir para a próxima. Vamos lá, gente. Questão número 4 agora. Um reservatório tem a forma de um bloco retangular, com 5 metros de comprimento, 1,20 de largura e 1,20 de altura. A gente pode até desenhar aqui, se vocês quiserem entender a figura. Vou tentar fazer um desenhozinho aqui para vocês verem, tá? A gente vai ter aqui, ó, o bloco retangular. Ficou muito perfeitinho não, mas dá pra gente perceber como que é a figura, né? A gente tem esse bloco retangular que tem 5 metros de comprimento, então aqui embaixo, ó, vale 5 metros. Ele tem 1,20 de altura, então aqui 1,20 e 1,20 de largura também. Então aqui, tá vendo que eu tô botando 1,2? 1,2 e 1,20 é a mesma coisa, tá, gente? Aí o reservatório tá totalmente cheio de água. Por efeito da evaporação, o nível da água baixou 5 centímetros. Então, ao invés de ter 1,20, a água está batendo aonde? Vou até fazer o desenho aqui, ó, da água. A água vai bater um pouquinho abaixo do nível, tá vendo? Ó? Então, essa aqui, a altura da água, ao invés de 1,20, vai ser 1,15, porque ela baixou 5 centímetros. Aí ele quer saber quantos metros cúbicos de água restaram após a evaporação. Então a gente vai calcular o volume de água que restou nesse recipiente. Então qual vai ser o volume? Vou botar aqui no cantinho, ó. Qual conta que a gente tem que fazer? A base, que é 5 vezes 1,20, vezes 1,15, que é de altura de água, tá? A gente já fez essa conta aqui no exercício anterior. 5 vezes 1,2 dá 6. Então, falta fazer 6 vezes 1,15. Aí eu vou fazer aqui embaixo, ó. 1,15 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 6 vezes 1, 6, com 1, 9. E 1 vezes 6, 6. Bota a vírgula aqui, 69. Então, esse volume aqui, 69,0 ou 69, tá certo, tá, gente? Como a resposta é 5 metros, 1,20, tudo metro, não é isso? Então, aqui vai ficar 69 metros cúbicos. Professora, 1,20 menos 5 centímetros dá 1,15 em metros, tá, gente? E a gente conseguiu já fazer a conversão para centímetro e para metro, né, de cabeça. Vamos fazer a próxima questão? Vou fazer um traço aqui só para separar a 4 da 5, para quem estiver anotando. Vou destacar a resposta também. Então, a resposta aqui. Então, vocês estão vendo que essa última bateria de exercício que vocês estão fazendo, que é praticamente toda de volume, né? É só multiplicar. O volume de uma caixa é só você multiplicar as 3 dimensões do nosso paralelepípedo, né? O comprimento, a altura e a largura. Questão 5. Uma empresa comprou 100 barris, sendo que cada barril continha 120 litros de óleo. A quantidade de óleo deverá ser colocada em recipientes que têm 750 ml de capacidade. Quantos recipientes serão necessários? Então, a gente tem algumas maneiras de resolver essa questão. Eu prefiro resolver assim. Eu vou primeiro calcular
quantos litros eu tenho de óleo. Como são 100 barris de 120, então eu sei que vai ser 120 vezes 100, isso vai dar 12.000 litros de óleo, certo? Se eu quiser passar essa conta para mililitro, a gente sabe que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, eu posso multiplicar isso aqui por 1.000 para achar o resultado em mililitros. Então, eu vou ter 12.000 acrescentados de 3 zeros. Acrescentados de 3 zeros. E se eu quero descobrir quantos recipientes de 750 ml eu consigo preencher, eu vou dividir por 750. Então, agora a conta que eu vou fazer é 12 milhões divididos por 750. Posso até cortar um zerinho aqui. E aí fica 120.000 dividido por 75. Vou puxar o 120. 120 dividido por 75 dá 1, só cabe uma vez. 75 para chegar a 120 dá 45. Abaixo zero para continuar. 450 por 75 dá 6, porque 2 dá 150. 300, 450, então dá 6. Quem tem dificuldade de fazer essas contas, gente, o que eu aconselho? No cantinho do caderno, né, ou tá numa folhinha de rascunho, monta a tabuada de 75, ajuda muito na hora de fazer essas contas de divisão. Porque às vezes realmente de cabeça não consegue fazer quantas vezes o 75 cabe dentro do 120. Uma vez ok, mas quantas vezes o 75 cabe dentro do 450? Então, às vezes, vale a pena você montar no cantinho do caderno ou numa folhinha de rascunho e até mesmo na hora da prova, montar a tabuada dos números que vocês estão efetuando as divisões, tá? Então, aqui cabe 6, não vai sobrar nada. Aí vai abaixar, vão sobrar mais 3 zeros aqui que a gente coloca aqui os 3 zeros. Então, dá 16.000 latas de óleo. Olha que coisa boa. A gente conseguiu fazer uma conta bem rápida. 16.000 latas. Deixa eu destacar a resposta. Vocês podem, pausar o vídeo, anotar as respostas, voltar para tirar a dúvida, né? O bom dessa videoaula é que vocês podem pausar, voltar, até vocês conseguirem entender. Vamos partir para a próxima questão. Vamos lá. Questão número 6. Um cubo A, ele tem 2 centímetros de aresta. Então, eu vou desenhar aqui o meu cubo A. Aqui sendo 2 centímetros de aresta. Lembrando que o cubo é aquela figura que tem todas as medidas iguais, ou seja, todas as arestas desse cubo, que são essas retinhas que eu tô traçando aqui, elas têm que ter o mesmo tamanho, tá? Todas elas vão ter 2 centímetros. Pode não parecer muito bem aqui, mas tem. Vou desenhar um cubo menorzinho, vou usar uma técnica aqui, vou desenhar igual e encolho aqui. Isso que é o bom de estar no Paint, né? Então, a gente tem esse cubo A, deixa eu colocar aqui, Esse aqui é o nosso cubo A e esse aqui é o nosso cubo B. O nosso cubo A, ele tem 2 centímetros de aresta. Então, vou botar só aqui, porque ele é todo 2, né? O cubo B tem meio centímetro, então é 0,5. Aí ele quer saber quantas vezes que o cubo B cabe dentro do cubo A. Então, é só você pensar o seguinte, o 2 centímetros, eu consigo colocar quantas fileiras ali aqui na frente? Eu consigo botar 4 fileiras de meio centímetro. Por quê? Meio com meio, dá 1. 1,5, 2. Então, eu consigo botar 4 cubos ali enfileirados. Na altura, é a mesma coisa, porque são 2 centímetros, então vai ser, meio, 1, 1,5, 2. Então, eu vou até fazer uma linhazinha, vou fazer de outra cor para vocês perceberem aqui, Então, aqui eu consigo ter essas quantidades aqui, Aí, aqui eu consigo ter essas divisões aqui. Isso aqui eu vou chegar só um pouquinho para baixo para ficar certinho, isso. Posso puxar aqui pro lado, porque
Ele se estende por todo o cubo, tá vendo? O que que eu tô fazendo, gente? Eu tô dividindo a minha aresta de 2 centímetros em 4 pedacinhos de meio, tá? Porque 4 pedaços de meio equivalem a 2. Aqui também, ó, eu consigo dividir ao meio. Opa! Essa daqui é uma das maneiras de fazer a questão, tá, gente? Vocês podem fazer de diversas maneiras. Aqui vai ficar pequeno, não vou conseguir fazer aqui não. Mas aqui também tem 4. E aqui em cima também eu vou conseguir puxar, ó. Sempre dividindo as regiões em 4 áreas. Se agora eu consigo fazer aqui. Não dá para enxergar muito bem, não. Mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Então, 2 centímetros, você vai conseguir colocar 4 cubos empilhados assim, 4 na largura e 4 no comprimento. Então, você vai conseguir ter a seguinte quantidade, ó. 4 cubos de frente, 4 cubos na largura e 4 cubos na altura. 4 vezes 4 vezes 4 dá 16 vezes 4, 64 cubinhos. Tá certo? Professor, tem outra maneira de fazer essa questão? Tem, tá? Então, eu vou apagar essa resolução e vou mostrar para vocês qual seria a outra maneira de resolver isso. Eu calcularia o volume desse cubo A. O volume do cubo A é 2 vezes 2 vezes 2, porque as três medidas, as três dimensões do cubo, elas são iguais. Isso vai dar 8. Agora eu vou calcular o volume do cubo B. Então vai ser meio vezes meio vezes meio. Como que faz para multiplicar com vírgula? Eu posso multiplicar como se não tivesse vírgula. Então eu faria 5 vezes 5 vezes 5, tá? 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125. Então, eu botaria aqui o 125. Só que aqui eu tenho 3 casas decimais, que é uma casa decimal de cada um. Então, tem que ter uma vírgula aqui para ter essas 3 casas decimais. Aí, a gente tem que descobrir quantas vezes que o 0,125 cabe dentro do 8. Então, a gente tem que fazer essa conta de divisão. Vou fazer aqui no canto, mas depois eu vou apagar, tá? Eu preciso fazer 8 dividido por 0,125. Como tem 3 casas decimais, eu boto vírgula, acrescento 3 zeros para ficar também com 3 casas decimais. E aí, como tem a mesma quantidade de casas, a vírgula desaparece. Então, a conta que eu vou fazer é 8.000 dividido por 125. Aí eu vou puxar aqui 800. Quantas vezes que o 125 cabe dentro do 800? 125 com 125 dá 250, aí 250, 375, 500, 625, 750. Cabe 6 vezes, dá 750 e vão sobrar 50. Aí eu abaixo o zero, certo? 500 dividido por 25, 125 com 125, 250, com mais 250, 500. Então, cabe 4 vezes. Então, aqui realmente vai dar 64 vezes. Ou seja, 64 cubinhos do B, ok? Então, a resposta aqui, 64 vezes. Ok, gente? Então, tem aquelas duas maneiras de fazer. Ou você faz pelo visual, desenhando a figura, repartindo, vendo quantas vezes cabe ali dentro, ou você pode fazer por cálculo. Calcula o volume do primeiro, calcula o volume do segundo e divide, ok? Vou apagar aqui para a gente poder fazer a nossa questão número 7. A questão número 7, deixa eu destacar a respostinha aqui da 6. A questão número 7 é uma questão da Olimpíada de Matemática. Olha que legal. Quantos copos de 130 mililitros, ou seja, ml, é possível encher até a borda com 2 litros d'água? De novo, gente, ó. O que a gente pode fazer? 2 litros é a mesma coisa que 2.000 mililitros, 2.000 ml, certo? Se eu quero saber quantos copos eu consigo encher, eu vou fazer 2.000 dividido por 130. Aí eu posso puxar aqui, ó,
200 dividido por 130 cabe uma vez só e vai sobrar 70. Quantas vezes que o 130 cabe dentro do 700? Aquela dica, quando a gente está fazendo uma divisão com números grandes que a gente não consegue pensar, né, fazer de cabeça, faz uma tabuadinha do lado, né, do 130. Então, ó, 130 com 130 dá 260, com 130 390, com 130 dá 520, com mais 130 dá 520, dá 650, então dá 5. Deixa eu botar aqui, ó, até mostrar pra vocês aqui, ó. 0, 15 vai 1, 650. Então, esse é o mais próximo, que vezes 6 vai passar, né? Então, vai dar 5, vai dar 650, e aí vai sobrar 50. Ou seja, eu consigo encher 15 copos, né, de 130 mililitros, e ainda vão sobrar 50 mililitros de água no jarro, tá ok? Letra E. Vamos fazer a próxima questão. Questão número 8. Uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos. Sabendo que em uma hora equivale a 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos, e admitindo que essas gotas tenham sempre o volume de 0,2 centímetros cúbicos, qual o volume em decímetros cúbicos de água que vaza em uma hora? Então, vamos pensar assim, ó. Primeiro eu vou calcular quantas gotas ele dá por minuto, tá ok? Vamos pensar aqui, ó. Ele goteja 7 vezes a cada 20 segundos. 7 gotas a cada 20 segundos. Então, um minuto, ele vai gotejar 21 vezes. Por quê? Um minuto tem 60 segundos. Então, são 3 blocos de 20 segundos. Então, são 7 gotas no primeiro bloco, 7 gotas no segundo, 7 gotas no terceiro. 3 vezes 7, ou seja, são 21 gotas em um minuto. Só que ele quer saber em uma hora. De minuto para hora, a gente sabe que uma hora tem quantos minutos? 60. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 60. Então, a conta que eu vou fazer aqui é vezes 60. Então, eu vou fazer aqui no cantinho 21 vezes 60. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Vai dar 0, 6, 2, 1. Ou seja, 1.260 gotas por hora. Só que ele não quer saber quantas gotas, ele quer saber o volume. Então, ele fala lá que uma gotinha tem volume de 0,2. Então, eu vou pegar esse 1.260, até fazer aqui, ó, vezes 0,2. Como que multiplica? Normal, no final a gente bota vírgula. 0 vezes 2 vai dar 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 1 vezes 2, 2. Aliás, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 1 vezes 2, 2. Como tem uma casinha decimal aqui do 0,2, eu boto uma vírgula aqui. Dá 252,0 ou 252. Então, o volume do total de gotas é de 252 centímetros cúbicos. Tá ok? Agora, como que a gente converte de centímetro cúbico para decímetro cúbico? Naquela tabelinha, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, e assim vai. Como que a gente faz? Eu vou escrever o 252 na casa do centímetro cúbico. Como a medida é cúbica, você pode botar 3 algarismos, né? Até 3 algarismos em cada casinha. Então, o 252, ele cabe todo aqui dentro. E quando eu quero passar para decímetro cúbico, eu vou botar a vírgula na casa do decímetro. Então, é 0,252. Então, a resposta em decímetro cúbico é de 0,252 dm3, ok? Vou selecionar aqui a resposta. Próxima questão. Questão número 9 agora. Cada uma das 5 xícaras da figura,
ela está cheia só com café. Então, a gente tem 5 xícaras ali, uma de 950 ml, uma de 750, outra de 550, uma de 475 e uma de 325. Então, elas vão ter só café, ou só leite, ou só suco. No total, a quantidade de café é o dobro da quantidade de suco. Nenhuma das bebidas está em mais de 2 xícaras diferentes, ou seja, não tem nenhuma bebida com 3 xícaras, tá? Quais as xícaras que contém leite? Então, ó, no total, a quantidade de café tem que ser o dobro da de suco. Então, vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Se eu colocar o café na primeira xícara, que é maior, não tô conseguindo pegar a caneta aqui, pronto. Se eu botar o café na primeira xícara, que é o maior, 950. Isso aqui é o dobro da quantidade de suco, então o suco tem que ser a metade do café. Metade de 950 é 475, beleza, ó, o suco estaria aqui. E o leite teria que estar nas outras 3 xícaras. E aí tá errado, por quê? O que ele fala? Que nenhuma bebida tem mais de 2 xícaras, então não é essa. Vamos pensar o seguinte, agora, se eu colocar o café na de 750, 750 é o dobro de qual bebida? 750, que é a quantidade de café, é o dobro de suco. A quantidade de suco seria 375. Todas as xícaras estão cheias até em cima? Sim. 375 não tem nenhuma unidade aqui, então não daria para colocar. Vamos pensar aqui. Vamos analisar as alternativas para a gente poder já conseguir manipular essas respostas. Ó, apenas na xícara 1. Será que eu consigo ter o leite só na xícara 1? Aí o café teria que ser as 2 xícaras maiores. Vamos ver se vai dar certo. 750 com 550, ó, 750 com 550, opa, dá 0, 0, vai 1, 13, 1.300. Metade dividido por 2 para pegar a quantidade de suco, daria 650. Esses dois aqui dá 650? Não, não dá. Vamos ver agora a outra. Xícara 3 e 4. Se eu tiver leite nessas duas aqui, eu poderia ter aqui o café, pode ser o café nessa e nessa, que aí, ó, 950 com 325, 1.275, mas aí a metade não é 750, então não é essa. Vamos ver outra possibilidade, 2 e 4. Então, seria aqui o leite, aqui o leite. Então, eu botaria o café sendo aqui e aqui. E será que o suco é metade dá certinho aqui? Também não dá certo. Vamos ver 3 e 5. 3, leite aqui e leite aqui. Aí, o café seria esse e esse. 950 com 475, a metade também não vai ser essa. Então, tem que ser a última, né? Vamos ver. 4 e 5. Leite e leite. Se eu tivesse de café, a maior e a menor aqui. Vamos ver aqui, ó, quantidade de café. 950 com 550, 00, 1.500. Essa quantidade é o dobro da de suco aqui? 750, bateu. Então, realmente só tem uma possibilidade. Tá vendo que essa questão, ela exige um pouco mais de raciocínio. Aliás, bem mais raciocínio, né? Você tem que analisar todas as possibilidades, verificar se tá certo, né? E geralmente essas questões, principalmente de Olimpíada, eles colocam logo na letra E para você ter que testar todas elas mesmo, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, xícaras 4 e 5, que são as verdadeiras. Porque se você bota o leite na 4 e na 5,
você bota o café na maior e na menor e você vê que a do meio realmente é a metade da quantidade de café. Próxima questão? Vamos lá. Terminar a questão 10, né? Uma laje, ela é formada por 20 blocos de concreto. Cada bloco tem 1/4 toneladas de massa. Qual é a massa da laje toda? É só você pegar. Primeira coisa, isso aqui mistura um pouco de fração, mas eu sei que o tio Alex trabalhou bastante fração com vocês, hein? Então, ó, 1/4 é um número misto, que para resolver, você vai pegar, né, o nosso denominador, vai multiplicar aqui e vai somar aqui. Então, 4 vezes 1/4 mais 5/4. E se eu tenho 20 blocos disso, eu vou multiplicar isso por 20. Aí como que faz? Multiplico de cima, 5 vezes 20 dá 100. E aí agora eu divido por baixo. 100 dividido por 4 dá 25 toneladas de massa. Eu vou fazer só uma questãozinha com vocês. Não, vou explicar uma coisa para vocês que vai cair na prova, tá? E é para vocês estudarem porque é a parte de matemática que cai dentro da geometria, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui um arquivo novo. Caíram 2 questões aqui nessa lista com fração, mas pode ser que caia em porcentagem. Mas a porcentagem nada mais é do que uma fração, né, em que o denominador é 100. Então, vamos supor que eu tenha uma área de 800 metros. E eu quero calcular 15% desses 800. Então, eu quero calcular 15%. É só você pegar o 800 e multiplicar por 15 sobre 100, tá? Tem um macetezinho que se tiver zero em cima e embaixo, você pode cancelar a mesma quantidade, tá? Então, aqui como eu tenho realmente 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, você vai multiplicar 8 vezes 15, que dá 120, sobre 1 que sobrou aqui, 120 dividido por 1 dá 120. Professora, mas se não tiver esse zero para cortar, vamos supor que fosse 80 vezes 15%. Eu faria a mesma conta, 80 vezes 15 sobre 100. Só que agora eu não tenho 2 zeros para cortar, então eu vou cortar só umzinho com umzinho. Então a conta que eu vou fazer é 8 vezes 15. 8 vezes 15 continua sendo 120, só que agora embaixo não sobrou só 1, sobrou 10. E aí a gente vai dividir por 10 agora ao invés de dividir por 1. 120 dividido por 10 dá 12, tá ok? Então assim, quando tiver que calcular alguma porcentagem, lembrem-se que é só multiplicar pela fração, né, com o denominador 100. Se tiver zero para cortar, pode cortar. Se não tiver, você multiplica o de cima primeiro, multiplicou, esse resultado você divide pelo de baixo, tá bom? Bons estudos, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? E se tiver alguma dúvida, na semana que vem eu vou estar na escola ainda na segunda e na terça. Nossa prova é só sexta, então dá tempo ainda de eu auxiliar vocês em alguma questão, tá bom? Um beijinho e bons estudos!